Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje foi o primeiro dia do Enem 2015, espero que vocês tenham feito uma boa prova. E eu vou fazer a questão comentada das questões de biologia, tá ok? Vamos acompanhar aí comigo. Eu estou usando como base o caderno branco, mas se o seu caderno é outro, é o amarelo ou rosa, tanto faz, porque eu vou ler as questões e aí você consegue conferir aí no seu caderno, tá ok? Vamos começar? A primeira questão, a questão número 46 do caderno branco, está falando sobre a Euphorbia mili, é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural mulicicida, a melanina L. Gente, tá falando então de uma planta que produz o látex, né, que é a coroa de Cristo, bem conhecida, bem comum, e esse látex, ela extermina moluscos, ok? E aí a pergunta quer saber, o uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da esquistossomose. Gente, qual é a doença cujo hospedeiro intermediário é um molusco? A esquistossomose, a barriga d'água, tá ok? Então, aqui vai ser letra E de esquistossomose, tá certo? Bom, próxima questão, a questão número 49. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado, vocês sabem. Cada tipo celular tem o seu formato, tem a sua característica, tem a sua estrutura, né? E aí, olha só, existem células discoides, como é o caso das hemácias, que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por expressarem porções distintas do genoma. Gente, a célula de um organismo tem sempre o mesmo material genético. Não importa se é uma célula da sua pele, uma célula do seu fígado, uma célula do seu rim, elas vão conter os mesmos cromossomos com o mesmo DNA. O que vai diferenciar uma célula da outra são os genes que elas expressam, tá ok? Então, assim, é o mesmo material genético, só que cada célula expressa trechos diferentes desse material genético, por isso a diferenciação, tá ok? Então, a questão 49, a resposta é a letra D, expressar em porções distintas do genoma, ok? Bom, próxima questão, questão número 52. A questão número 52 tá mostrando aí na imagem, né, a projeção no estilo assim da caixa escura, né, em que você tem um orifício, a luz entra por ali e a imagem é refletida invertida, tá ok? E aí a questão tá falando o seguinte, se fizermos uma ilustração, uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a... Então, olha só, o olho humano seria, né, a entrada da luz. Vocês sabem que a gente só consegue enxergar quando há presença de luz, né? E aí, olha só, a imagem invertida que aparece ali no tecido, ele quer saber o que representaria, que estrutura do nosso olho representaria esse tecido? E a resposta seria a letra B, a retina, tá ok? A retina é que recebe as imagens, né, que o nosso olho capta, recebe essa imagem invertida. E aí essa imagem ela vai ser consertada no nosso cérebro, ele vai fazer a desinversão dessa imagem, tá ok? Existe uma doença bastante rara em que a pessoa enxerga as coisas sem fazer essa correção no cérebro, tá ok, pessoal? Então, a questão número 52 vai ser a letra B, retina, tá ok? Próxima questão é a questão número 55, falando sobre anfíbios. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Ok, eles conquistaram o ambiente terrestre, mas não conquistaram totalmente. A conquista definitiva acontece quando surgem os répteis, tá ok? Bom, apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Apesar dos moluscos serem
animais que já estão ocupando o ambiente terrestre, eles ainda necessitam da água no seu desenvolvimento larval e para reprodução, porque os ovos dos moluscos ainda não têm casca calcária, né? E entre outras características. E aí ele quer saber o seguinte, uma das características a que o texto se refere, no caso então, que se refere assim, essa dependência da água, pessoal, seria aqui a letra D, cobertura corporal delgada, tá? Então, o tegumento, a pele de revestimento aí dos moluscos, ela é muito fina, tá certo? Delgada e altamente permeável, tá? Então, os anfíbios, eles dependem do ambiente aquático porque eles têm que estar em contato direto com a água o tempo todo, né? Se ele fica num ambiente seco, o que vai acontecer? Ele vai perder água pelo ambiente, porque a pele dele é muito fina, certo? O revestimento dele é muito fino. Já os répteis, eles apresentam adaptações para evitar essa perda de água, como escamas, por exemplo, né? Placas córneas, tá? Então, vai ser letra D, cobertura corporal delgada e altamente permeável. E essa permeabilidade da cobertura permite também que eles façam a respiração cutânea, a respiração tegumentar, tá certo? Próxima questão, questão número 57. Questão 57 está falando sobre a queimadura, tá certo? No caso, então, uma pessoa que tem uma queimadura e formou uma bolha. Vocês sabem que essa bolha ela fica cheia de um líquido, né, que vai ajudar a proteger o ferimento aí. E aí tá falando, né, ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado vai ser letra E, pessoal. Letra E, cobrir o flictema com gases molhadas para evitar a desidratação, tá? Nada de passar pasta de dente, nada de passar margarina, tá ok, pessoal? Tem que ter a cobertura com gase molhada, tá certo? Aí o uso do gelo. O gelo, por ele ser extremamente gelado, né, como o nome sugere, ele pode piorar a situação, porque você já tem uma área que está totalmente sensível, certo? Então também não é recomendado fazer isso. Furar a bolha também não é a melhor opção se você está prestando primeiros socorros. Aí quem vai avaliar se deve perfurar, o que fazer, vai ser o médico, mas no primeiro momento cobrir com gaze molhada, tá ok, pessoal? Então, questão 57, letra E. A próxima questão é a questão número 62. A questão número 62 está falando sobre a febre amarela e a dengue, tá? Que são duas doenças causadas por vírus, certo? E tem como agente transmissor o Aedes aegypti, eles compartilham aí o mesmo agente transmissor. E a questão é, olha só, eles compartilham, né, características comuns, os vírus também têm uma certa proximidade, né? Então, ó, entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Por que que não há, por que que há vacina para a febre amarela e não há a vacina para a dengue? A resposta vai ser letra B, alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Existe uma variedade maior do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Então, no caso, como o vírus da febre amarela é mais estável, foi possível criar essa vacina. Como, no caso, o vírus da dengue, ele sofre variações maiores, né? Ele sofre mais variação, perdão. Então, não foi possível criar essa vacina. Vocês sabem que os vírus que sofrem mutação muito rápido são vírus que dificilmente existe uma vacina efetiva para eles, tá ok, pessoal? Então, questão 62, letra B. Próxima questão, questão número 64. Temos um gráfico todo confuso aí para analisar, né? E aí, o que está dizendo? Que as células do organismo humano realizam respiração aeróbia, né? No qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Beleza, respiração celular aeróbia vai gerar 38 moléculas de ATP, que é a molécula energética, tranquilo. Contudo, em condições anaeróbias, né, em condições em que a célula está privada de oxigênio, o consumo de uma molécula de glicose gera apenas 2 moléculas de ATP.
Então, para a célula manter o gasto energético, o que ela vai ter que fazer? Consumir muito mais glicose na condição anaeróbia, tá? Para compensar, né, essa baixa rentabilidade aí do processo de fermentação, certo? E aí, olha só, qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase, do equilíbrio do organismo? Vai ser a letra E, tá? A curva número 5, que começa então quando a concentração de oxigênio está baixa e a respiração está anaeróbia, o consumo de glicose é muito alto, tá? Para compensar essas duas moléculas de ATP produzidas pela fermentação. Conforme vai sendo fornecido oxigênio para essa célula, ela começa a fazer respiração celular aeróbia e ela produz 38 moléculas de ATP, ou seja, ela precisa consumir menos glicose, tá? Porque ela é capaz de gerar mais energia com apenas uma molécula de glicose, tá ok, pessoal? Então a curva é a número 5, ok? A próxima questão é a questão número 69. Questão número 69, ok? A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam a sequência de DNA codificante da insulina humana. Nosso DNA, que é o nosso código genético, ele contém a informação para a produção de todos os nossos hormônios, anticorpos, que são proteínas, e todas as proteínas que compõem nosso organismo. Então, para a produção da bactéria que produz a insulina humana, foi selecionado o gene, né, o trecho de DNA responsável pela produção de insulina e foi introduzido no material genético da bactéria. Portanto, a bactéria contém o gene produtor dessa insulina. E por que ela produz a insulina idêntica à humana? Porque ela recebeu o gene, ela recebeu a receita da insulina humana, tá ok? Então aí a questão número 69, letra A, tá ok, pessoal? Próxima questão, questão número 73. A questão número 73 está falando da cariotipagem, né, que é o método que analisa as células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. E aí, o indivíduo normal, ele vai apresentar 46 cromossomos XX se for do sexo feminino e 46 cromossomos XY se for do sexo masculino. Ok. E aí tá falando, a investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava a forma cariotípica 47 XY mais 18, ou seja, esse indivíduo tinha 47 cromossomos, um a mais, e esse cromossomo a mais era do par número 18. Que tipo de mutação, tá ok? Que tipo de alteração cromossômica é essa? Bom, gente, primeiro que se trata de uma alteração numérica. Por quê? Porque as alterações estruturais, elas não alteram o número de cromossomos, elas alteram a estrutura do cromossomo, tá certo? E aqui, no caso, a gente tem um cromossomo a mais. Então, essa alteração é do tipo numérica, do tipo aneuploidia, ou seja, quando o indivíduo tem alguns cromossomos a mais ou a menos no seu cariótipo, tá ok, pessoal? Então, a resposta aí da questão número 73 é a letra E, tá certo? Próxima questão, questão número 74. Bom, questão 74 está falando, durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se do seu guia. Evitem fazer isso, tá, pessoal? Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede, claro, né? Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Bom, que processo foi esse? Gente, o sistema excretor, que no caso vai ser o sistema urinário aqui desses indivíduos, ele produziu urina com maior concentração de sais. Por quê? Primeiro que eles estavam perdidos debaixo do sol, provavelmente vão estar suando, transpirando, eles já estão perdendo água, tá? E eles não têm água para repor.
o organismo já compreende que vai haver uma escassez hídrica ali, né, no seu funcionamento, e ele vai reabsorver a água, né? Ele vai evitar a perda excessiva de água pela urina e vai produzir uma urina mais concentrada, vai produzir um volume menor de xixi com uma concentração maior de sais e de ureia, tá? E das outras substâncias que devem conter ali na urina do indivíduo, tá certo? Então, olha só, letra D, produzir uma urina com maior concentração de sais, tá? Esse mecanismo, ele é presente e bastante evidente, por exemplo, nos camelos, né? Que produzem uma urina muito concentrada, exatamente por viverem em local de escassez hídrica, tá certo, pessoal? Então, questão número 74, resposta letra D. Próxima questão, questão número 77. Falando sobre ciclo do nitrogênio. Vamos lá, então, ver o que diz a questão número 77. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Então, a atmosfera, a maior parte, né, o maior volume da atmosfera, 78% aproximadamente, é composto por esse gás, o nitrogênio. Tá. Os principais responsáveis pela sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, ou seja, determinadas bactérias e cianobactérias que ficam no solo e fazem a fixação desse nitrogênio, tá certo? Que ocorre na forma livre ou simbiontes com as plantas. Os animais garantem sua necessidade metabólica desse elemento como? Gente, nós não conseguimos absorver nitrogênio pela respiração. Tanto é que a medição dos gases respiratórios que entram e saem, se você pegar o nível de nitrogênio, permanece exatamente o mesmo. A gente não absorve o nitrogênio. A gente tem que absorver esse nitrogênio de outra maneira. Como? Pela alimentação. Então, esses micro-organismos, eles fixam o nitrogênio no solo, tá? Os vegetais vão absorver esse nitrogênio, ok? E aí, quando a gente consome esses alimentos, esse nitrogênio passa para o nosso organismo. Só que olha só, uma das alternativas fala assim, ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. O nitrogênio é um composto que vai estar presente nas proteínas, pessoal, tá? Então, as proteínas é que vão ser formadas, são os macronutrientes aí que vão ter o nitrogênio na sua composição. Então, essa alternativa, a letra B, ingestão de moléculas de carboidratos vegetais, está errada, tá? Teria que ser proteína vegetal. E aí, olha só, a resposta correta vai ser a letra D, transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Ou seja, quando eu consumir um vegetal, uma parte assim de proteína de vegetal, como uma leguminosa, por exemplo, ou então, quando eu consumir a carne de um animal que consumiu o vegetal. Então, esse nitrogênio vai chegar até mim pela cadeia alimentar, tá ok, pessoal? Então, a resposta aí é a letra D, tá certo? Bom, a próxima questão, questão número 79. Vamos lá. Questão 79, achei. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, o processo de especiação. Gente, todos os cães são da mesma espécie, tá? Que é o Canis lupus. Inclusive, os cães domésticos, eles são da mesma espécie que os lobos, tá? Que também são Canis lupus. Por quê? Todos esses animais são da mesma espécie porque eles conseguem cruzar entre si e gerar descendentes férteis, tá certo? Apesar de você ter uma grande variedade, né, entre as raças caninas, eles permanecem sendo da mesma espécie. E aí, a questão é, por que eles permanecem sendo da mesma espécie? Por que não está rolando uma especiação aí, tá? E a resposta, pessoal, vai ser a letra E, porque há manutenção do fluxo gênico entre as raças. As raças, elas estão em contato, tá certo? Pode acontecer daqui a alguns milhares de anos haver uma especiação aí dentro, né, do grupo aí dos cães, pode acontecer, mas isso ainda não aconteceu porque ainda há esse fluxo gênico entre as raças, tá ok, pessoal? Então, questão número 79, letra E, tá ok? A próxima questão é a questão número 83, vamos lá. Questão número 83, achei aqui.
Um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres é a embriogênese humana. E aí está falando de um caso, né, de microquimerismo, onde há mistura de células entre a mãe e o filho, tá certo? E aí o que acontece? A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo, ou seja, a incorporação de células masculinas, tá, no seu organismo. E aí a questão é, essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez, tá? Esse princípio, ele contesta, né, o princípio contestado, né, o princípio da biologia contestado com essa descoberta relacionado ao desenvolvimento do corpo humano é o de que as nossas células corporais provêm de um único zigoto. Então, pode haver incorporação, segundo esse experimento, né? Pode haver incorporação de células diferentes durante a gestação, essa troca entre mãe e filho, tá ok, pessoal? Então, a resposta da questão número 83 é a letra E, tá certo? Próxima questão, questão número 87. Bom, questão número 87, vamos achar aqui, olha só. Questão número 87, ela contém gráficos também para a gente analisar. Muitos estudos tá falando de síntese e endereçamento de proteínas, utilizam aminoácidos marcados radioativamente. Essa marcação radioativa é para acompanhar a molécula, para ver por onde ela vai andando pela célula, tá ok? É uma coisa bastante comum dentro da ciência. E aí eles marcaram com componente radioativo alguns aminoácidos, tá? Que são os componentes das proteínas. Então, para acompanhar as proteínas desde as fases iniciais de sua produção até o seu destino final, para ver qual que é o caminho percorrido pela proteína na célula. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal, ou seja, ao longo do tempo, né, na produção de proteínas e sua localização numa célula secretora? Olha só, a gente tem aí o gráfico, né, ao longo do tempo, certo? E as estruturas marcadas são o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, né, o complexo golgiense e as vesículas de secreção. A própria legenda já tá te dando uma dica aí, tá certo? E a sequência vai ser exatamente essa. As proteínas, elas são produzidas pelos ribossomos. E qual dessas três organelas vai conter ribossomos? Vai ser o retículo endoplasmático, do tipo granular, tá? Aquele que tem os ribossomos na sua superfície. Então, num primeiro momento, a quantidade de aminoácidos tem que estar maior no retículo endoplasmático, porque é ele que está fazendo a montagem da proteína utilizando esses aminoácidos. Beleza. Depois esses aminoácidos vão para a organela que vai armazená-los, que no caso é o complexo golgiense. E por último, ele vai para as vesículas secretoras que vão fazer a secreção dessas proteínas. Então, gente, ele vai ter que estar maior no primeiro momento no retículo endoplasmático, num segundo momento no complexo golgiense e num terceiro momento nas vesículas secretoras. Então, a resposta aí é a letra C, tá ok? Próxima questão, questão número 89. Bom, a questão 89 está falando da hipóxia ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo, tá? Ou seja, se você está num lugar super alto, se você está lá na Cordilheira dos Andes, você vai sentir falta de ar. Por quê? Porque o ar é rarefeito, né? Você vai ter menos moléculas de oxigênio disponíveis ali para fazer a respiração, tá certo? E aí, tá falando, né? Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, tá? Que é aquela hemoglobina ligada ao oxigênio, em equilíbrio no sangue, conforme a relação, ele apresenta uma equaçãozinha aqui. E aí ele quer saber, né? A questão quer saber, a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por quê, gente? Ocorre por causa da queda da pressão parcial de oxigênio, tá? Letra D. O que vai acontecer? O indivíduo vai continuar tendo o mesmo número de hemácias. As hemácias elas não vão morrer, elas não vão deixar de existir assim
de uma hora para outra, né? Então ele vai continuar tendo o mesmo número de hemácias. O que vai acontecer é que ele não tem a pressão de oxigênio atmosférica necessária para fazer essa oxigenação de maneira eficiente. O que pode acontecer é, depois de um determinado tempo, essa pessoa acabar produzindo mais hemácias para compensar esse ar rarefeito e essa falta de oxigênio aí que ela vai ter no sangue. Então, a resposta é a letra D, queda da pressão parcial de oxigênio, tá certo? Agora vamos para a última questão já, questão número 90, tá falando lá, a indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento de tecidos, ok. O escurecimento das águas dos rios causada pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático, né? Então esses resíduos que são lançados na água vão causar problema, tá? Que problema é esse, pessoal? Bom, considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial, porque aí você tem uma reação em cadeia, né? Então o impacto negativo inicial que ocorre é inibição da fotossíntese. Por quê? Porque esse pigmento ele vai impedir a entrada da luz solar nesse ecossistema aquático, vai impedir a fotossíntese realizada pelas algas, ok? Esse é o problema inicial. O que vai acontecer depois? Depois você vai ter a morte dos animais herbívoros, né, que seriam os consumidores primários, porque está faltando o alimento para eles, e aí uma série de consequências. Então a resposta vai ser a letra C, tá certo, pessoal? Bom, gente, por hoje é só. Amanhã eu espero que vocês façam uma boa prova de matemática. Desejo boa sorte para vocês. Um grande beijo e até a próxima!